Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Provérbios 22, versículo 6. Diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Aqui no estudo diz assim: os pais que são crentes em Deus e andam no caminho, segundo o Espírito e a palavra do Senhor Jesus, o Messias, devem ensinar, inclusive mediante o testemunho pessoal de uma vida regenerada, seus filhos desde a mais tenra idade a amar e obedecer a palavra de Deus, pois assim como são instruídos na meninice, é de se esperar que cresçam e gerem muitos discípulos na graça e no conhecimento do Senhor. A instrução e a disciplina ou correção andam sempre juntas, em benefício do sábio, desde a infância até a vida madura. O que eu quero passar para você? Que aqui quando fala, ensina a criança o caminho. Só que esse caminho, gente, não é só mostrar, levar na igreja e dizer, meu filho, você tem que ir no culto, você vai lá no cultinho, ou na escolinha, enfim, não. Ensina o caminho, gente, a criança, ele vai caminhar conosco. Nós vamos ajudar ela a trilhar esse caminho. Você já parou para pensar nisso? Aquela criança, gente, ou as crianças, elas aprendem com o silêncio dos pais. Se uma criança vê uma mãe orando ali com o joelho dobrado, ou a Bíblia, lendo a Bíblia, ela está vendo que a mãe é uma mulher de oração. Ela não precisa dizer, meu filho, eu estou orando, não. A criança, ela observa. É a mesma coisa quando uma criança, ela vê o pai, um exemplo, chegando em casa bêbado. Como é que ela sabe que o pai é bêbado? Porque ela viu o pai chegando em casa embriagado. Muitas vezes, drogado e por aí vai. Então a criança, gente, ela aprende com o nosso silêncio muitas vezes. Ela está sempre nos observando. E nós observamos os nossos pais quando nós éramos crianças. Nós observamos eles, tanto que algumas manias, a mesma forma, às vezes, como a mãe lavava a louça, a mesma forma como o pai fazia determinada coisa, os filhos também fazem, porque eles viram a forma como eles cuidavam de cada coisa, de cada detalhe. Então, para você ver a importância do nosso testemunho. Não é só dizer, meu filho, tem que ler a Bíblia, não. Eles precisam ver nós, pais, orando, jejuando, buscando a Deus. Então nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Quando nós vamos deitar, eu sempre digo para o meu filho, agora nós vamos orar, vamos falar com Jesus. E ele fica bem quietinho, do lado, na caminha dele, escutando, eu orando. Eu coloco a mão na cabeça dele, abençoo ele, peço para Deus nos dar uma noite abençoada de sono, mas ele está ouvindo a oração. Quando eu estou orando dentro de casa, ele está vendo. Então as crianças, elas nos observam, o adolescente. E nós, gente, quando nós chegarmos diante do trono do Pai, você já pensou o que o Pai vai olhar para nós? O que nós imitamos do Pai? Você sabia que o Pai, lá, quando nós chegarmos diante dele, prestando contas, ele não vai olhar e dizer, nossa, meu filho, você tinha tal dom, ou você tocava para mim, você cantava
tratava, você levava as pessoas. Não. Quando nós chegarmos, gente, diante de Deus, Ele vai olhar para nós e vai ver que filho nós fomos. Como nós imitamos Ele. De que forma nós servimos a Ele. Se nós ganhamos almas, Ele vai olhar os nossos frutos. Quando Ele for olhar nossa árvore, Ele vai ver quantos frutos você deu. Já pensou? Aquela pessoa que vive no comodismo, sentada no cantinho, só esperando que o pastor pregue, que o pastor evangelize, que os obreiros vão fazer, mas ele não faz nada. Ele não evangeliza um vizinho, ele não evangeliza ninguém no trabalho. Tem pessoas que são como aqueles crentes ninjas. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém. Aí quando alguém vai falar de Jesus, aí ele até se manifesta. Quando o outro abriu a boca e falou. Sendo que às vezes aquela pessoa que estava ali do lado dela, passando por uma luta, passando por uma tribulação, uma dificuldade, aquela pessoa só estava esperando uma palavra para poder reagir mediante aquela situação. E muitas vezes o acomodado, ele se cala. Você sabia que nós vamos prestar contas diante do tribunal do Senhor de todos os nossos atos? A palavra diz que nada fica em oculto diante daquele que nós iremos de prestar contas, gente. Lembra que eu falei ontem? Que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então nós temos semelhanças, somos parecidos. E por que muitas vezes é tão difícil a pessoa desenvolver o caráter do céu, a identidade do Pai, ter aquele amor incondicional no coração, ser aquela alma caridosa, generosa, bondosa? Porque Paulo disse: o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, mas o mal. E muitas vezes, gente, a natureza humana maligna, ela sempre vai tentar levar o homem a continuar como o velho homem. Mas nós precisamos ser as novas criaturas. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda vivem nas coisas velhas. Ainda vivem do passado. Ainda vivem sempre voltando para trás. Tem uma pessoa que eu conheço, toda vez que para alguém para conversar, ele só fala do passado. Que isso era deles, que tal coisa era do vô, que não sei o quê. É sempre a mesma história. Porque a boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Cheio. Aquilo que passou, passou. Já foi. Eu não tenho que ficar remoendo determinadas coisas. Eu preciso avançar para o alvo que é Cristo. Paulo disse: corris bem. O que te impediu de correr? O que você aprendeu e que por um determinado momento da tua vida você escanteou? Quantas pessoas eu já ouço dizer: não, eu não vou mais na igreja por causa disso. O mundo, gente, espanca a gente o tempo todo. O mundo te decepciona o tempo inteiro. Mas qualquer coisa que acontece na igreja já é motivo para ela se ofender e não ir mais. Aí começa a esfriar na fé. Não, eu vou ficar em casa. Aí eu vou começar a assistir agora culto só na televisão. Tem um monte de gente pregando.
Amém, glória a Deus que tem. Só que nós precisamos saber, gente, filtrar o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo verdadeiramente. Tudo eu tenho que ver se está aqui. Eu aprendi com meu pastor. Irmã, ouve, vê se está aqui. Se tiver aqui e é a verdade, amém. Mas se não for, deleta. Se é de Deus, amém. Se não é, está repreendido em nome de Jesus. Então nós precisamos saber discernir estas coisas. E estes ensinamentos nós só vamos ter se nós nos aprofundarmos nas Escrituras. Se nós conhecermos o Pai. Se nós conhecermos o nosso Criador. Lembra, eu já falei que aqui é o manual de quem nos criou. Se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Aqui você vai ver todo o proceder do Pai. Como o Pai é bondoso, misericordioso, mas Ele é justiça. E dele é a vingança. Nós não precisamos nos vingar de ninguém. É só deixar nas mãos dele. Se você foi injustiçado, diga, Pai, misericórdia. Sabe por que a palavra diz, ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Que o Senhor cuida de nós como a menina dos seus olhos. Então, nós não precisamos nos preocupar com determinadas coisas. Porque todo pai, gente, ele cuida do seu filho. Ele tenta sempre proteger. Para o filho não cair, para a criança não tropeçar, para a criança não se machucar. Eu mesma, como mãe, eu vivo dizendo para o meu filho, cuidado, isso aqui machuca. Ele diz, machuca? Eu disse, machuca, faz dodói. Então você cuida isso aqui. Aí ele vai fazer tal coisa, ele diz, machuca? Eu digo, machuca. Então a gente precisa advertir, ensinar, mostrar. Se você fizer isso aqui, vai acontecer tal coisa. E assim é a palavra de Deus. Quando nós seguimos a direção do Pai, quando nós seguimos o ensinamento, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, nós vamos alcançar a salvação. Continuar correndo a carreira que nos foi proposta. Nós precisamos aprender com o Pai. Jesus nos deixou todo o ensinamento possível e impossível aqui. Se você ler as Escrituras, se você ler tudo que Paulo escreveu, se você ler tudo que fala dos relatos nos evangelhos, quando Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade, Ele nos dá. E Ele nos ensinou como usar esse poder e essa autoridade. Quando Jesus designou aqueles discípulos e disse, ó, vocês vão ir de 2 em 2, vocês vão ir nas cidades, vocês vão entrar nas aldeias, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer isso, aquilo, aquele outro, em meu nome. Jesus, ele ensinou e ele nos ensina que é em nome de Jesus que nós expulsamos o mal da nossa vida. Só que para mim expulsar o mal, eu tenho que ter comunhão, eu tenho que conhecer Jesus. Porque a Bíblia fala dos 7 filhos de Seva. Aqueles homens quiseram expulsar demônios, mas eles não tinham comunhão com Jesus. Ouviram falar de Jesus, mas eles não tinham a comunhão para ter autoridade para expulsar nem nada e nem ninguém. Tanto que eles chegaram para um homem endemoniado e disseram para o demônio, eu te conjuro em nome de Jesus, esse Cristo, o Cristo que Paulo prega. Sabe o que aconteceu com eles? A palavra diz que o demônio disse, bem sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são?
A palavra diz que eles saíram nus e envergonhados. Eles apanharam dos demônios, gente. Então, a pessoa que não tem intimidade com o Criador, com o Pai, com as Escrituras, que não tem conhecimento do que está aqui, que não tem o poder, ele não tem poder para expulsar nada da vida dele. Então, sabe por quê? Satanás sabe quem nós somos. Quando você tem a identidade de filho, quando você diz aqui não, o diabo já pensa, opa, esse aí, essa daí eu não posso. Sabe que uma vez eu lembro de um caso que aconteceu. Tinha uma senhora que eu morei um tempo, acho que uns 3 meses com ela, numa cidade antes de eu vir para Carazinho. E a mulher, uma vizinha dela, ela não, quando eu chegava, ela saía. Luz e trevas não se fecham, não se bate. Aí um dia ela contou para essa vizinha. Eu acho que ela tinha ido jogar carta, pelo que eu entendi. E aí eu acho que ela perguntou de mim. E ela tentou, aquela pessoa ali que estava jogando, tentou ver algo da minha vida. E ela contou para a vizinha, que era essa senhora que eu morava. Ela disse assim, que aquela pessoa que estava tentando ver sobre a minha vida naquelas cartas, diz que ele colocou a mão no rosto e disse, eu não consigo ver nada, tem uma luz tão forte aqui que está me cegando, eu não consigo ver. Isso, gente, é para a glória dele. Quando nós temos comunhão com ele, Satanás, gente, ele não tem acesso na nossa vida. Por isso que a palavra diz, não deis lugar ao diabo, gente. Porque quando você dá lugar pro diabo, ele vê. Um dia, um pastor que era um satanista, ele contou que um dia o pastor, que ele estava no culto, o pastor disse, fechem as portas de toda a igreja que ninguém sai, tem satanistas aqui. Aí ele pensou, e agora? Ferrou. Aí o demônio disse para ele, não, vocês vão todos na fila do tesoureiro da igreja. Ele está roubando da igreja. Então ele não tem poder para expulsar vocês. E foi o que aconteceu. Nenhum manifestou, não aconteceu nada, porque o diabo sabe quem está no pecado, quem está na mão dele, quem deu legalidade. E eles não, nada aconteceu ali. Por quê? Porque o diabo disse, vamos lá. Então, gente, os demônios sabem quem nós somos. Satanás sabe quem nós somos. Satanás sabia quem era Jesus e ele sabe quem é Jesus. E ele sabe quem é o Deus que nós servimos, quem é Jesus na nossa vida. Aí, quando você tem esta comunhão, quando você anda no caminho que estão te ensinando, no caminho que é esse, na palavra, na vida, você tem autoridade para expulsar o mal, em nome de Jesus. Você muda o rumo, a direção da tua vida quando você se veste e se reveste de poder e de autoridade. Porque daí o diabo olha, opa, com esse aí eu não posso. Lembra que eu já contei aqui que um dia nós estávamos enfrentando uma luta muito grande. E eu lembro que o meu filho era menorzinho, ele acordou e saiu gatinhando. E eu segurei ele pelo pezinho, ele estava indo lá para os pés da cama. E eu segurei ele pelo pezinho dele, ajeitei ele, trouxe ele de volta, coloquei ele ali do nosso meio, ajeitei. E eu e ele dormimos, apagamos. Depois desse fato, o meu esposo acordou com um barulho terrível, como se alguém estivesse passando um ferro nas barras da grade. Aquilo fazia tá, 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 tá. E o meu esposo acordou com aquele barulho e disse, nossa, mas que barulho é esse? E ele foi olhar nas frestinhas da veneziana da janela, ele não enxergou nada. Ninguém.
Mas de repente ele ouviu uma voz quando chegou na frente do portão e disse: inferno, eu não posso entrar aqui. Daí eu entendi as investidas, que alguém estava fazendo algo. Mas eu tinha ungido, sempre ungi a minha casa, ungi todo o portão, todo o pátio, tudo lá fora. Aquelas grades, joguei óleo ungido para fora do portão, dentro do pátio. E eu disse: aqui demônio nenhum entra. Aqui o diabo não entra. Tu vai ficar aí fora, capeta. Pra fora desse portão, aqui dentro tu não entra. Porque aqui estão os anjos do Senhor. Eu disse: Pai, a tua palavra diz que o Senhor daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então envia anjos com espadas desembainhadas de fogo, assim como eles ficaram lá no Jardim do Éden. Coloca aqui, ao redor dessa casa, guardando cada porta, cada janela, cada entrada e cada saída. É aqui o mal não entra. E aqui nesse portão também. E foi o que aconteceu. Então, o maligno não pode te tocar. Quando meu esposo ouviu aquela voz macabra, terrível, dizendo aquilo, ele entendeu. Daí ele disse: você e o pequeno estavam dormindo, e eu comecei a orar. Porque nós precisamos, gente, estar ungidos e revestidos do poder do alto. Usar o poder e autoridade que Jesus nos deu. Quando você vai dormir, ore. Ore, gente, porque de madrugada tem gente trabalhando. Aí, alguns acordam de madrugada, oram. Mas só que chega um momento que cessa, as pessoas vão dormir. Ore e sempre diga: Senhor, coloca os teus anjos aqui. Guarda o meu sono, nos dá uma noite de sono abençoado, um sono tranquilo. Vela pelo nosso sono, pelo nosso descanso. Coloca os teus anjos aqui, Pai, nos guardando essa casa, cada entrada, cada saída. A gente façam isso. Orem. Nós precisamos orar, ungir a nossa casa, ora dentro da tua casa mesmo. Se você não tem óleo ungido, ora, coloca a mão ali na janela, coloca em cada porta e vai abençoando e vai dizendo: aqui mal nenhum entra, aqui mal nenhum toca. Ore. Nós precisamos usar o poder e a autoridade que nos foi dado. Então, use esse poder, use essa autoridade. Porque se nós não estivermos blindados, gente, revestidos do poder do alto, a luta é espiritual. Então que você fique com esta palavra no teu coração e que o Espírito Santo venha ministrar essa palavra. Eu não quero me estender mais e eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que elas venham entender quem elas são, que elas são filhas do Criador, filhas do Pai soberano, e que o Senhor nos deu poder e autoridade, que em nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, que tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, Pai, esse nome, esse poder nos foi dado, e que esta pessoa, Pai, use o poder que lhe foi dado, que ela se revista do poder do alto, que ela vista a armadura que vem dos céus e que ela aprenda a combater o bom combate, percorrer a carreira e guardar a sua fé, que ela tenha uma fé inabalável, que ela entenda quem ela é no reino, que lugar que ela ocupa, que ela aprenda o caminho, a direção, a instrução que vem do alto através da tua palavra, através da pregação, através do ensinamento da tua palavra. E que o Espírito Santo venha ministrar em cada vida, em cada coração, Pai, que eles escutem a tua palavra, que sejam de grande valia para estas vidas, Pai. Que eles coloquem em prática o que eles estão ouvindo e aprendendo, porque Tiago disse que nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra e não somente ouvintes, mas que eles sejam revestidos e vestidos de todo o poder em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te dê direção, graça, instrução no nome de Jesus.